Muita paz. Vamos fazer uma leitura do livro A Gênese, publicado por Allan Kardec no ano de 1868. E no último capítulo desta obra, capítulo 18, Allan Kardec vai falar sobre são chegados os tempos, os sinais dos tempos, a geração nova, que está muito relacionado com as suas revelações, o que vem ocorrendo com essa grande transição que o mundo está passando no momento. Vejamos bem, sinais dos tempos. São chegados os tempos, diz-nos, acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem aos seus olhos. Nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Ele vai, no item 2, dizendo o seguinte: sobre esses sinais dos tempos que a humanidade vem atravessando nesses últimos 150 anos, que foi o ano, há 150 anos atrás, o Kardec publica esse livro. Tudo na aos menores nem às maiores coisas. Temos, pois, que afastar, desde logo, toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma marcha do conjunto, na marcha da evolução da humanidade. Isto porque, ele vai dizendo assim, diremos que o nosso globo, que também é conhecido como a Mãe Gaia, não é? Como tudo o que existe é lei do progresso, que é lei universal. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda em relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente. A humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtivas a terra. E aí ele vai dizer o seguinte: de duas maneiras se executam esses são esses. Uma lenta, gradual e insensível. A outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos, e a gente tem observado, esses movimentos que vêm acontecendo
do início do ano de 2020 até o presente momento, 11 de abril de 2020, já se for mais subordinados quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens. São, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes de modo geral. O que Kardec está querendo dizer aqui? Que de uma nação para outra existe a sua maturidade psicológica, emocional. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei, que lei é essa? Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que é feito dessa lei resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável, quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau. E ele diz assim: pode dizer-se que são chegados os tempos, marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e a sua colheita. Então, pelo que a gente viu nesses dois primeiros capítulos, Kardec deixa bem claro que essas grandes epidemias, os grandes cataclismos que se abatem sobre o orbe da Terra, tem a chancela do planetário, o governador espiritual do planeta Terra. Jesus, em uma das suas citações do seu evangelho, ele iria afirmar: uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento do Criador. Daremos continuidade no próximo vídeo. Um forte abraço.